Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar com um assunto que é bem importante, que são as teorias de ácidos, de arrênios. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre teoria de ácido para arrênios e depois eu faço uma outra falando sobre teoria de base para arrênios, beleza? Bom, o que é um ácido para arrênios? Eu já coloquei aqui uma definição. O que a gente vai trabalhar mesmo é ver a formação desse ácido, ver como é que acontece. A definição é simples. Ácidos são compostos em soluções aquosa, tá? Em solução aquosa que ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio H+, ou mais corretamente o íon H3O+, denominado íon hidrônio ou hidroxônio. Bom, beleza, a gente tem aí a definição. Basicamente, o que diz essa definição é o seguinte: se você tiver uma substância, tá? Que nesse caso aqui, ó, é o HCl. Essa substância, reagindo com água, ela liberar esse hidrônio, tá? Ou H+, porque às vezes a gente representa esse hidrônio, a gente gosta de economizar papel, ou a gente gosta de economizar lapiseira na química, né? E a gente faz o seguinte: fala que o hidrônio é igual a H+. Às vezes o químico está falando de H+, mas ele não está falando de hidrogênio, tá? Ele está falando desse ácido hidrônio aqui, beleza? É uma forma resumida de falar do hidrônio, é a gente escrever H+. Eu sei que isso acaba confundindo muitas vezes, tá? Porque algumas vezes o cientista está falando de H+, só que ele está falando do hidrogênio sendo liberado na forma de H+. E outras vezes a gente está falando do hidrônio, tá? Como que você vai saber? Você tem que estar olhando o contexto do que é que está se falando, beleza? Então, basicamente, para vocês ficarem tão perdidos, lembrem-se que seu professor pode falar de hidrônio como H+. Na verdade, o que está ocorrendo é a formação de um ácido chamado H3O+, que é o íon hidrônio, beleza? Então, vamos lá, ó. Se você tiver um ácido, esse ácido aqui, HCl, e ele reagindo com água formar o hidrônio, significa o seguinte: que essa substância aqui é um ácido. Essa é a definição para arrênios, tá bom? Tem um jeito fácil de você bater o olho e falar assim: eu sei que isso aqui é um ácido. Como que é? Você olhou a fórmula molecular HCl, ela começa com H, significa que você tem um ácido, tá bom? Agora, se ela terminasse com OH, por exemplo, NaOH, se ela termina com OH, você tem uma base, beleza? Só que isso não é o suficiente. Você pode saber que o HCl é o ácido, tá? Você pode saber disso antes de fazer o exercício, mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque você tem que entender como é que esse ácido trabalha, o que ele faz e o que a teoria de Arrhenius fala, tá? Porque a gente tem três teorias que são as mais importantes falando sobre ácidos e bases, que são as teorias de Arrhenius, teoria de Bronsted e Lowry, e a teoria que a gente tem de Lewis, que é a mais moderna, tá? Não adianta saber o que é um ácido, você tem que saber explicar por essa teoria. Então, essa definição de que um ácido é uma substância que em contato com a água libera H+, é uma definição resumida do que você pode utilizar para a teoria de Arrhenius, tá? Arrhenius que dizia isso. Agora vamos lá, como é que funciona esse negócio? Eu tenho um ácido, né? Vamos tentar montar aqui as moléculas para a gente compreender como é que elas trabalham, como é que acontece essa formação desse H+, né? Eu tenho um ácido aqui que é o HCl, hidrogênio ligado a um cloro, mais que molécula de água, né? Oxigênio tem os seus pares de elétrons livres, lembre-se disso, ligados a hidrogênios, né? Aí o que vai acontecer? O OH-, ou desculpa, a água, ela vai se comportar como uma base. Porque se o HCl é um ácido, a água tem que ser uma base para reagir com esse ácido, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ele vai ser protonado, ele vai sair da molécula de HCl, tá? Então, quando ele sair da molécula de HCl, essa ligação química que está aqui, ó, ela tem dois elétrons dentro dela. Um elétron que era do hidrogênio e o outro que era do cloro. A ligação química ela vai se romper e vai vir para o cloro.
Como assim, professor? E o hidrogênio? O que vai acontecer com ele? Ele vai sair, vai ficar sem elétrons. Ele vai sair na forma de H+, na forma de um próton, tá? Por que na forma de um próton, né? O hidrogênio, se a gente fosse olhar tipo, na sua distribuição eletrônica, né? Z é igual a 1, não é? Que é o número atômico dele. O número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons, certo? Então, ó, a gente tem aqui ó, um S1. Significa o quê? Que ele tem apenas um elétron na sua primeira camada, que é a única camada que ele tem. Então, se eu fosse desenhar um hidrogênio, ele ia ter um próton, e na primeira camada, que é a única camada do hidrogênio, ele teria aqui um elétron, tá? De carga negativa. Imaginem que ele estava fazendo uma ligação com cloro, tá? Aí vamos pegar aqui, eu só vou desenhar uma parte da molécula de cloro, tá? Essa ligação química ela vai ser rompida e os dois elétrons vão vir para o cloro. É isso que eu estou representando, ó, o cloro está aqui, tá? É isso que eu estou representando aqui. Os dois elétrons estão vindo para o cloro. Então o hidrogênio, que só tinha um elétron, vai ficar sem hidrogênio. Então vai ficar sem elétron. Então ele vai ficar com uma carga positiva. Ele vai virar um H+. Aqui eu estou falando de um hidrogênio que está positivo. Observe, não estou falando de um hidrônio, tá? Mas o que acontece? Esse hidrogênio positivo, ele vai ser atraído pela molécula de água, porque a molécula de água tem esses pares de elétrons livres. Ela vai atacar esse hidrogênio aqui. Quando ela fizer esse ataque, ela vai doar um elétron para o hidrogênio e vai ficar com outro elétron. Ou seja, vai ser criada uma nova ligação química. E aí a gente vai ter a formação do seguinte. O oxigênio que atacou o hidrogênio formou uma nova ligação aqui. E as duas ligações que já tinham antes, elas vão estar aqui, ó. Certo? E eu ainda tenho um par de elétrons livres. Observem o seguinte. Essa daqui, ó, que eu vou deixar em verde, é a nova ligação, tá? Ela está no lugar de um par de elétrons que era só do oxigênio. Agora o oxigênio está tendo que dividir essa ligação química. Então o que acontece? Como ele doou um par de elétrons para formar essa nova ligação química aqui, é como se ele estivesse com menos elétrons só para o oxigênio. Então a carga que era bem negativa para o oxigênio e fazia ele ficar com carga nula, né? Ele não tinha carga nenhuma, a molécula de água não tem carga. Agora pensa assim, você está com zero de carga, e aí você perde uma coisa negativa. Ele perdeu como? Doando esses elétrons para formar uma nova ligação. Se você perde uma coisa negativa, que eram os elétrons, e você já estava em zero, você vai ficando mais positivo, tá? Então, ó, é o contrário, tem que pensar assim. Eu doei uma coisa negativa, então eu fico mais positivo, tá? Então o que vai acontecer? Esse H3 vai virar H3O+. Isso daqui, pessoal, é a representação, é a fórmula estrutural do que a gente tem aqui, ó, que é o hidrônio. Observem isso, tá? Estou só representando o hidrônio. A gente tinha aqui a representação do HCl, a gente tinha a representação da água. Estou mostrando o que vai acontecendo. Agora observem o seguinte, e o cloro que pegou aquele par de elétrons a mais, ele vai ficar com uma carga negativa, porque ele roubou aquela ligação do hidrogênio, certo? Ele ficou então com uma carga negativa. Agora a gente vai ter aqui mais o cloreto, que é o cloro negativo, tá bom? Então, ó, se eu fosse representar o cloro agora, a gente ia ter ele fazendo a sua regra do octeto, né? O cloro ele tem 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na camada de valência. Mas isso aqui que eu estou representando, pessoal, é a camada de valência do cloro, tá? Não é a primeira camada. Mas aí o cloro ele ganhou um elétron que era do hidrogênio, então ele ficou com 8 elétrons na sua camada de valência e ele completou aí o octeto, beleza? A regra do octeto. E ficou com uma carga negativa. Então nós temos agora o cloreto e o íon hidrônio, beleza? A mesma coisa, o mesmo tipo de raciocínio a gente pode fazer para essa equação aqui de baixo. Como é que vai ser formado, né, o ácido, o H3O+, e o NO3-. Então eu vou deixar uma seguinte tarefa para vocês. Eu vou fazer, tá? Pausa essa videoaula, tenta fazer esses mecanismos que eu fiz na equação química de cima, tá?
tenta fazer para essa de baixo e depois você confere com a minha. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é montar a estrutura do ácido nítrico, né? A gente tem um nitrogênio fazendo uma dupla ligação com um oxigênio, uma ligação simples, né, com outro oxigênio que vai ter uma carga negativa. A gente também tem uma ligação simples com o oxigênio que está ligado a um átomo de hidrogênio. Observem que nessa estrutura o ácido nítrico ele faz ressonância, tá? Como assim ressonância, professor? Bom, esse oxigênio que tem essa carga negativa, ele pode jogar o par de elétrons para cá e montar uma nova ligação química. Uma ligação química é formada aqui. Mas quando isso acontece, uma dessas ligações aqui, a ligação dupla, né, que a gente tem aqui entre o oxigênio e o nitrogênio, ela vai virar uma carga aqui para o oxigênio. E depois isso volta da mesma forma. Basicamente, a gente tem dois híbridos de ressonância, só que aí a gente vai trabalhar com esse daqui. A gente não precisa falar de ressonância para a gente mexer com teorias de Arrhenius, teorias ácido-base. Eu só queria dar uma lembrada aí o pessoal que já estudou ressonância e já sabe que essas duplas ligações elas podem estar em movimento, tá? Agora sim, o que vai importar para a gente é esse hidrogênio aqui, que está perto de um átomo muito eletronegativo, que no caso é esse oxigênio. O que vai acontecer? Se eu tiver uma molécula de água que vai reagir com esse hidrogênio, eu vou ter um oxigênio que tem pares de elétrons livres, que vai fazer um ataque a esse hidrogênio aqui. Na verdade, o que acontece não é só que esse ataque ocorre, mas que também essa ligação química ela vai ser rompida para o átomo mais eletronegativo. Esse oxigênio ele vai pegar essa ligação simples e vai ficar com ela. Só que observe o seguinte, o que eu tenho dentro de uma ligação? Não são elétrons? Então, se essa ligação quebra e vem para esse oxigênio, ele vai pegar os dois elétrons que estão dentro dessa ligação aqui. Ou seja, ele vai deixar esse hidrogênio carente de elétrons. O hidrogênio carente de elétrons ele sai na forma de H+. Quando ele sair na forma de um H+, o que vai acontecer? A molécula de água vai atacar ele com um oxigênio e vai conseguir fazer com que ele faça parte de sua estrutura. Então, duas coisas estão acontecendo aqui. Um ataque dessa molécula de água, doando um par de elétrons para esse hidrogênio. E o que ocorre também é o fato de que essa ligação aqui ela vai ser quebrada e ela vai vir para esse oxigênio. Quando isso acontecer, o que a gente vai ter? Então, a gente vai gerar os produtos. A gente vai gerar um nitrogênio, fazendo aquela ligação dupla que ele já estava, ligando aquele oxigênio com carga negativa que já estava, e agora vai ter outro oxigênio com carga negativa aqui, beleza? E aí, aquele hidrogênio, essa carga negativa, observem que ela veio dessa ligação que foi quebrada. A ligação é um par de elétrons. Como ele ganhou um par de elétrons e eletronegativo, ele fica com uma carga negativa, beleza? Agora, aquele hidrogênio que saiu, ele vai vir para a molécula de água. A molécula de água era H2O, só que com mais um hidrogênio vai ficar H3O. Como o oxigênio ele fica estável quando ele tem... quando eu falo estável, ou melhor, né? Ele fica neutro quando ele tem dois pares de elétrons livres na molécula de água. Quando ele tiver um par de elétrons só, ele perdeu. Vocês concordam que ele perdeu um par de elétrons? E um par de elétrons era uma coisa negativa. Quando ele perde uma coisa negativa, ele vai ficar mais positivo. Por isso o hidrônio tem essa carga positiva aqui em cima. Agora, o NO3, ele é positivo ou ele é negativo? Se ele ganhou um negativo a mais aqui, ele vai ficar negativo. Você pode olhar e pensar assim, professor, mas por que ele fica com uma carga negativa só se ele tem dois oxigênios negativos, né? Observem que antes, tá? Antes da gente fazer essa protonação, antes do ácido sair, o HNO3 ele tinha uma carga zero. Mesmo tendo um oxigênio negativo aqui, no somatório de tudo que eu tinha aqui, ele ficava com uma carga zero. Porque esse hidrogênio aqui ó, era um H+, era positivo. Tá?
E aí quando eu perco esse H+, agora eu vou ficar com o meu negativo aparecendo aqui, minha carguinha negativa, tá bom? Então, ó, basicamente o que acontece com a gente aí é que a gente vai ter agora uma carga tanto para o ácido, tá? Que é um ácido conjugado da nossa base, que é o hidrônio. Ele é um ácido conjugado da minha base, que era a água. E eu vou ter também uma base conjugada, né? O NO3. Esse NO3 que apareceu agora, que vai ter uma carga total menos 1. Embora ele tenha outras cargas negativas, a carga total dele vai ser menos 1, tá? Isso daí eu vou explicando com mais o tempo também. Caso vão surgindo dúvidas de vocês, eu vou mostrar em algumas aulas mostrando o NOx. Como é que a gente faz o cálculo de NOx para vocês entenderem isso certinho, tá? Como aqui o que importa para a gente era explicar a teoria de ácidos para arrênios, o que a gente mostrou aqui já é o suficiente, tá? Então, basicamente, como que você sabe se você tem um ácido para arrênios? Primeiro, olhando só na fórmula molecular do ácido, começou com H é ácido. Começou com H é ácido. Segundo, formou hidrônio, que é o nosso H+, nos produtos, né? Como a única carga, o único íon positivo, então é ácido, tá bom? E aí, ele vai, isso lembrando que ele vai formar hidrônio reagindo com água, tá? Porque o ácido ele vai protonar a água, ele vai dar um hidrogênio para a molécula de água, beleza? Pessoal, é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixe um gostei nesse vídeo, deixe um like, porque isso ajuda na recomendação do vídeo, ajuda também na recomendação do canal. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no Estuda Mais, pois assim você vai receber nossos novos conteúdos, tá? As nossas novas atualizações aqui do canal. E é isso daí. Compartilhe esse vídeo, as nossas videoaulas em suas redes sociais, para que seus amigos também possam aprender um pouquinho com a gente aqui no Estuda Mais.